Olá, meus amigos e minhas amigas, que todas as semanas nos honram e nos prestigiam com as suas audiências. Eu gosto sempre de começar agradecendo, porque não existe dever mais importante do que agradecer. Hoje nós estamos iniciando mais um Momento Jurídico e trazendo um líder de um escritório aqui da nossa Alagoas, um escritório de valor, um escritório que já está, chama no mercado operacional já há mais de uma década, e um escritório que vem se mantendo com sucesso. Essa é a expressão que nós usamos, e trazemos aqui o seu líder, que é o advogado, que é o caríssimo Dr. Marcos Lacer, que está aí, está desbravando aí todo dia, como se diz lá no fórum, todo dia tendo que transpor uma montanha para que venha se manter no mercado de trabalho. Mas vamos de logo iniciar aqui a nossa conversa e Dr. Marcos, agradecendo, meu caríssimo Dr. Marcos Lacer, Dr. Lacer, agradecendo a sua presença, você recebeu o nosso convite e de imediato, ele disse que ia só ver sua agenda lá para negócio de audiência. Você estava em Natal, né? Você teve uma audiência, você estava na audiência federal em Natal, naquele primeiro momento. Mas quando você veio, então nós reenquadramos o nosso horário e aqui você está para honrar e abrilhantar o nosso programa. Então quero te agradecer em meu nome, em nome da equipe que nos assessora aqui, em nome dos nossos telespectadores, e deixá-la à vontade para uma primeira saudação aos nossos assistentes, os que nos assistem, que já se constituem num grande número de telespectadores. Por favor, doutor Lacer. Eu que agradeço o convite ao senhor, ao pessoal da produção. É uma honra para mim estar aqui participando do seu programa. A honra é nossa. É uma ferramenta muito importante para a sociedade, porque assim vem esclarecendo a respeito de muitos temas jurídicos, vem trazendo uma informação importante sobre variados temas do direito. Eu pude assistir diversas edições do programa e vi que várias pessoas que me antecederam, todas elas muito bem postadas no direito, socialmente também, magistrados, advogados. E agradecer especialmente ao senhor que, desde a época da faculdade, vem orientando a gente, vem passando o dia a dia jurídico aos seus alunos, às partes quando precisam. O senhor dignifica a expressão do magistrado presente. Muito obrigado, agora, muito obrigado, Marcos, as suas palavras. Como um condutor agora de uma informação e uma ferramenta importante para a sociedade. Isso nasceu espontaneamente, nasceu de uma forma tão interessante que eu fui dar uma entrevista e quando saí, o diretor da televisão tinha me falado de um projeto e aí nós começamos a conversar e para mim é uma diversão e para mim é uma satisfação muito grande porque eu apresento à sociedade alagoana profissionais que realmente têm densidade de informação e tem coisas interessantes para nos oferecer. Então nós estamos seguindo com o nosso programa e procurando fazer sempre o que há de melhor. Meu caro Lacer, eu queria inicialmente, para a gente começar a nossa caminhada, a nossa prosa aqui, a sua graduação se deu em que ano? Ela deu no ano de 1999. 99, né? Isso. Se graduou em Direito, né? Em Direito. Em Depois você fez extensões, eu sei que você é pós-graduado, né? Fiz pós-graduação em Direito Público pelo Biro Jurídico. Certo. Fiz o MBA em Direito Civil e Processo Civil. Certo. E depois alguns cursos de atualização. Processo Civil, Direito Civil, Shopping Centers. Certo. Uma série de cursos assim que ajudam aos profissionais. E a incrementar, né? Eles somam, né? Isso, aliás, somam aliás, me permita, meu caro Lacer, eu acho que hoje é quase que seria uma bizarrice, essa que é a expressão, seria algo bizarro um profissional do direito terminar a graduação e depois se aliar totalmente de reciclagens periódicas, né? Você vê que nós temos congressos por esse Brasil afora. Outro dia teve um congresso só de advogados criminalistas em Curitiba. Isso. Vários profissionais daqui que foram para lá. Isso. O pessoal da Associação dos Advogados Criminalistas também estão fazendo um brilhante trabalho em prol dos advogados, em prol da sociedade também, se mantendo sempre atualizados, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, o profissional, eu diria que o profissional hoje que não se atualiza, que não se capacita, ele não está preparado para o mercado. Né? Principalmente para a advocacia.
é um mercado muito competitivo e muito evolutivo. Então, a partir do momento que você não se recicla, você não tem como permanecer no mercado. Só foi muito grande, você está aí. Só vou dar um dado aqui para os nossos telespectadores. Viu, Marcos? A gente pode até fazer uma meditação sobre isso. Nós temos agora um CPC em plena vigência novo. A gente chama de novo. Ele é de março do ano passado, de 2016. 2015, que entrou em vigor agora em 2016. Em março ele só vai ter estabilidade doutrinária e jurisprudencial, a expectativa, ele só vai estabilizar no aspecto doutrinário 10 anos, daqui a 10 anos. Essa é a expectativa da massificante da doutrina. É isso que, em média, leva para uma norma manter-se estabilizada. Né? O CPC é uma ferramenta muito eficiente, inovadora. Muitos dizem que é o código dos advogados, entendeu? Traz modificações assim totalmente vantajosas aos operadores do direito e à sociedade como um todo. Veja bem a questão do magistrado agora, que ele não é um mero espectador do debate entre autor e réu. Hoje ele participa ativamente. Ele participa ativamente do processo. A gente vê também que as partes têm o dever mútuo de cooperação. Eu quero tratar especificamente com você, meu caro, você quero tratar sobre essa temática. Agora me diga uma coisa, como é, porque todo início, ele é cheio de incerteza, né? Todo início de profissão, ele traz uma série de dúvidas, você fica realmente com forma tímida, eu diria, até você se torna tímido. Eu me lembro quando eu me formei em Direito e passei a frequentar o fórum, aquilo era um ambiente novo para mim, quer dizer, eu já tinha 24 anos, e havia um ambiente novo, aquilo me trazia uma série de incertezas, né, uma série de dúvidas. Você começa como uma criança aprendendo a andar, essa é a figura de imagem que eu uso. Como é que o senhor começou a ingressar? Como é que o senhor começou a lidar com as coisas do foro? Tem algum familiar seu, algum tio, algum primo, algum irmão que começou a levar você? Ou você foi na cara dura? Porque eu fui na cara dura, viu? Eu fui na cara dura, aliás, só para a gente flexibilizar um pouco. Outro dia nós estávamos numa confraternização e eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito, simpatizo muito, e eu disse, é um negócio danado, eu nem tio tenho. Todo mundo tem um tio, né? Todo mundo tem um tio, um parente. Eu não tenho tio. Aí perguntei, você quer ser meu tio? Eles querem. E até hoje, ele quando encontra comigo, me chama de sobrinho. Eu tio de afinidade. Num clima, claro, de muita respeitabilidade e afinidade. Claro. Como é que você ingressou no mercado de trabalho, Marcos? Doutor Jerônimo, minha madrasta sempre trabalhou no Tribunal de Justiça. Eu perdi a mãe muito cedo. Sim. E assim, minha madrasta representou muito na minha vida, princípios com a educação, e ela trabalhou a vida toda no Tribunal de Justiça. Certo. Então ali eu fui tendo a vivência diária com aquela situação que até então para mim era uma coisa inusitada, nunca tinha acontecido. E fui começando a gostar daquilo, gostar do que se discutia, e assistir as sustentações orais, os debates no tribunal. Antigamente o tribunal era composto por 9 membros, né? Desembargador José Fernando Lima Souza, desembargador Tourinho, desembargador Marçal, desembargador Omena. Então assim, a gente ficava esses 3 aí que você falou já... Deus os levou, né? Já se foram, né? Mas contribuíram muito, O desembargador Fernando, para o judiciário. Para mim é de um significado imorredouro. Né? Desembargador Tourinho foi um dos membros do tribunal, assim, que deu uma grande contribuição para que o judiciário alagoano se postasse da forma que vem crescendo hoje. Né? Acho que ele foi um dos percussores, assim, das inovações no judiciário alagoano. Você se formou, e aí, como é que você chegou no fórum? Porque o fórum é a grande arena, né? É o coliseu do advogado. Um dado importante que eu vou lhe dar. Eu estava lendo uma matéria sobre o assunto, sobre os novos profissionais, e tinha um professor que dizia que o momento que o profissional estava mais preparado para a vida jurídica é o momento que ele sai da universidade. Mas só que ele sai cheio de incertezas. É verdade. Ele não sabe como lidar. A prática, ela dificulta muito a vida do jovem profissional. Pois é. Então, ele tem que ter uma extrema vocação para a advocacia e ser extremamente humilde, porque você tem que perguntar efetivamente como é que faz. Exatamente. Você tem que pedir o auxílio, isso aqui eu não estou sabendo, como é que eu faço isso? De repente você ia até um juiz, doutor, a situação aqui é essa. O senhor pode me dar uma ajuda, como é? Verdade. E o Código Anterior não permitia isso. Verdade.
essa interface com... Não permitia, o novo já permite. Então, o que era que eu me valia? Muitas vezes o senhor me recebeu lá com muitas dúvidas sobre processos outros, entendeu? Que o senhor ajudou a solucionar. Eu vejo esse caminho, eu vejo esse ponto de vista. Mas eu fui advogado 12 anos, né? Quando eu entrei na magistratura, eu já tinha uma carreirazinha miúda, tá certo? Mais consolidada. 12 anos. Então, o contato com o advogado, eu acho muito importante isso. Então, assim, a gente foi se valendo dessas amizades, indo perguntar a alguns outros amigos também, juízes, outros advogados mais antigos, colegas promotores também, e indo perguntando, indo consolidando, indo pesquisando também, indo estudando, até formar. Vai ganhando confiança? Vai ganhando confiança e você vai caminhando. E um detalhe que é muito importante, você nunca vai conseguir aprender tudo. Verdade. Você vai estar sempre buscando o conhecimento. Você vai sempre precisar dos seus colegas. Você vai sempre precisar se atualizar. Verdade. Então, a essência do advogado principal, eu acho que é essa. O advogado, ele tem que ser aquela pessoa extremamente humilde para saber que sempre vai precisar do auxílio e sempre vai precisar de uma atualização. Meu caro Marcos, perdão, senhores telespectadores. Eu costumo dizer que eu fui educado, a primeira vez que eu saí de casa para ir para uma escola regular, saí conduzido pelas mãos de minha mãe. Eu tinha 5 anos de idade, exatamente disso. De lá para cá, não houve um só dia em que eu não aprendesse alguma coisa na vida. Um só dia não houve. E não me lembro também do dia em que eu não li alguma coisa. Eu sempre estou lendo, sempre estou... eu li até necrológio. Quem morreu, o 7º dia, eu leio tudo. Pelos jornais. E livro, eu estou sempre com eles, próximos a mim. E às vezes, isso fica para os não humildes, viu? Eu fico estarrecido com a minha ignorância. Eu fico estarrecido. Como é que eu posso desconhecer isso? Então, já pegando a sua ideia, o advogado que está iniciando na vida, o magistrado também, o promotor de justiça, ele tem que ter aquela humildade digna, isso. Aquela humildade que eleva o indivíduo. Importantíssimo. É aquela humildade em que você chega à consciência de que eu não sou o dono da verdade. Graças a Deus, que isso não é aqui em Alagoas, graças a Deus. Mas certa feita, eu soube de um colega de Pernambuco que numa solenidade, um médico conversando com um magistrado, e disse, mas excelência, deve ser muito difícil, né? Arte de julgar deve ser muito difícil. Pronto, era só o que o juiz queria. O juiz não humilde. Ele disse, julgar? Meu caro, você não sabe de nada. Julgar é tão difícil que só quem pode julgar somos nós e Deus. Você é que parou a Deus, meu amigo. Mas, por favor, Marcos, você, nessa caminhada, você fundou um escritório que já é hoje um escritório de respeito, com incursão em outros estados da federação, que é o Lacé Advogados. Isso. É Lacé Advogados Associados. Lacé Advogados Associados. Como é uma empresa, né? Isso. Quantos advogados são? Aqui no estado de Alagoas nós temos ao total 9. 9 advogados. 9 advogados. Nós temos também em Recife, não é? E nós fechamos um contrato agora com a empresa que atua em vários estados, onde nós contratualmente estamos obrigados a abrir uma unidade em cada capital do Nordeste. Então, assim, o escritório está numa crescente evolução. Fizemos, inclusive, recentemente uma transição de sócios. Foram absorvidos mais 3 sócios no escritório, para a gente poder começar a difundir isso aí. Empresa, não é? É uma empresa. Nós temos um sócio que só cuida da parte administrativa e da parte financeira. Ele não vai ao fórum? Esse daí não. Esse fica mais interno. Ele produz mais peças. Certo. E cuida da parte administrativa e financeira, obviamente que é auxiliado pelo departamento administrativo e departamento financeiro, mas ele que faz a prestação de contas aos demais sócios, ele que faz os pagamentos, ele que fica na incumbência dos contratos de honorários. Os recebíveis. Tem uma ferramenta importante que a gente conseguiu quantificar, que é o custo do processo no escritório. Então, o que é que você tem que levar em consideração para o custo do processo no escritório? Há um software que trata disso? Existem hoje em dia. Eu sei que existem cursos. Existem cursos e existem softwares também. Né? Mas só que você tem que estar muito próximo de quem elabora o software para você dizer quais são os insumos necessários. O que é que você tem custo? Porque desde o momento que você entra no escritório, até o momento que você sai, você está tendo custo.
energia, material humano, computadores, depreciação, a parte intelectual tem que estar sendo reciclada. Você tem que ter um indivíduo só para lidar com a parte tecnológica, né? Tem uma parte, só uma pessoa que cuida dessa parte de TI, entendeu? Que é o responsável por isso, pela manutenção do sistema que a gente utiliza. Então, assim, se você não entender o escritório de advocacia como uma empresa, entendeu? Vai longe não, né? Fatalmente, você está fadado a um insucesso. Fatalmente. Ou você evolui nesse sentido, ou você não cresce, não amplia. Mas um detalhe, né? Que as pessoas, quando eu digo os não iniciados, eu gosto sempre de falar nessa expressão, os não iniciados, os que não conhecem, por exemplo, o engenheiro, o médico, o cidadão comum, né? Ele não consegue perceber isso. Mas quando você vai, eu assimilei isso de forma assim, muito forte, conversando com um advogado de São Paulo. Ele me disse, olha, quando o indivíduo vai ao escritório, ele não pensa que ele não é como uma consulta médica, que praticamente se exaure ali, ou no máximo mais uma visita. O advogado, ele ingressa com a ação, aquele é só o primeiro momento, porque a relação processual se projeta no tempo e às vezes leva alguns anos. Se ele não souber cobrar, ele com poucos meses, 2, 3 meses, está trabalhando de graça. Quando eu digo de graça, está trabalhando sem receber mais. Como é que funciona isso, hein? A gente tem uma ferramenta que ela quantifica, dependendo da ação, uma estimativa de prazo de duração daquele processo. Quantos meses efetivamente aquele processo vai durar aqui no nosso escritório? Não é? Qual o conteúdo que a gente vai ter que demandar de tempo, entendeu? Para aquele processo. Qual o conteúdo de material humano? O que é que vai precisar de TI? O que é que gasta de energia durante aquele processo? Quantas horas de trabalho são necessárias naquele processo? Deslocamentos. Os deslocamentos ao fórum. O mesmo interior. Ao tribunal, os processos do interior. Entendeu? Você acha, só pra gente, você acha que, eu quero que seja muito franco, mas também fique à vontade para não responder, prefere passar ao largo. Você acha que o trabalho do advogado, ele pergunta, viu? O trabalho do advogado hoje, do profissional, ele é aviltado, você acha? Doutor Jerônimo, eu acho que o mercado... Na minha época deixa eu te explicar, na minha época era o seguinte, um cliente procurava com uso capião. Então vamos dizer assim que eu cobrasse naquela época o equivalente hoje a R$10.000, um uso capião, né? Eu evidentemente valorava a verba honorária pelo valor do bem da vida que ele estava perseguindo, no caso o imóvel, pelo bem perseguido, calcular mais ou menos e atribuir um percentual e utilizava isso. Mas eu sabia, na minha época, o meu caro Marcos, eu sabia, e depois eu vou entrar em outro assunto, eu sabia que havia colegas bem próximos de mim, claro, com um potencial intelectual menor, sem a aplicação que eu tinha, e até sem a vocação que eu tinha, que faziam por R$2.000, R$3.000. Entendeu? Evidentemente que ele podia até não dar o serviço, ele não terminar a ação, fazer até uma inicial inepta. Isso é outra discussão. Acontece isso hoje, Marcos? Continua a acontecer sim. Né? Nós temos hoje uma tabela da OAB que serve como parâmetros. Que já é aviltada aquela tabela, da minha concepção. Que serve como parâmetros, eu ia dizer. Desculpa. Mas o que a gente tem de concreto é que hoje, quanto mais especializado o advogado seja, mais bem remunerado ele tem que ser. É uma balança que gira nesse sentido. Se você quer um profissional especializado em direito tributário, você vai ter que pagar bem por ele. Um de direito ambiental também. Um especializado em direitos e obrigações, contratos, também. Então, quanto mais especializado o profissional, mais ele cobra. E é o que a sociedade tem buscado nos operadores do direito. Quanto mais especialidade ele tem, mais remuneração ele consegue. Eu sei como é. Então, fica a dica, principalmente para os profissionais que não mantêm uma atualização frequente. Marcos, eu vou aproveitar para te perguntar. As pessoas podem pensar que eu sou contra, eu não sou. É só um tema que me deixa constantemente a pensar. Você não acha, meu caro Marcos, que esse número elevado de faculdades aqui no nosso país, você não acha que conspira em desfavor
da apuração, da lapidação do profissional do direito. Só vou te dar um número. Em São Paulo, são 500 faculdades de direito. 500. Não é muito não, mano. Eu poderia chegar aqui e dizer que esse fator concorrência era nocivo ao exercício salutar da profissão. Mas eu vejo de um ponto de vista saudável. Porque assim, para você se manter no mercado e se manter bem no mercado por muito tempo, você tem que fazer uma boa universidade e fazer reciclagens constantes. Claro. Então, aquele aluno que não faz uma boa universidade, fatalmente ele não vai se segurar no mercado. Quando eu digo mercado, o meu mercado, o mercado da advocacia. Então, para mim, assim, eu não vejo como um óbice não, entendeu, não, doutor Jerônimo? Assim, mas eu também vejo que a capacitação do profissional atual não é a mesma capacitação, do profissional de datas atrás ao sair da universidade. Eu lembro bem que quando eu saí da universidade, eu estava apto em todas as matérias. Eu estudava frequentemente em todas as matérias. A sua preparação veio, claro, antes da colação de grau, né? Antes da colação de grau. Tanto é que no primeiro exame da ordem, nós conseguimos a aprovação. No primeiro. Então, assim... Já havia na sua época, como hoje? Foi, já vinha. Na minha época não era. Na minha época era um curso que nós fazíamos de 3 meses, lá na OAB, era um curso mesmo. Era um curso. Depois fazíamos uma prova prática e aí íamos embora. Eu acho que a minha turma foi a segunda turma a fazer o exame da ordem. Tanto é que passamos eu e alguns colegas assim que hoje têm destaque na magistratura, no Ministério Público, no primeiro exame da ordem, inclusive na advocacia também. Então eu acho que a preparação vai muito do indivíduo. E o aluno de direito, ele precisa saber identificar, ainda na universidade, qual a vocação dele. Pois é, eu tenho batido nessa tecla aqui. A preparação para a vida profissional, ela tem que ser trabalhada, dinamizada ainda na universidade. Ainda na academia. Porque se você consegue identificar, assim, eu digo isso assim, fazendo uma comparação entre os colegas que foram para a magistratura, para o Ministério Público, para a Advocacia da União, lá a gente já conseguiu identificar quem queria o quê. Certo. Tenho colegas hoje na Advocacia da União, na magistratura, que eles queriam isso. Então são advogados da União, magistrados, promotores de justiça, bons profissionais, muito bem-sucedidos, que fazem com amor o mistério deles. Da mesma forma que nós temos advogados também. Então isso facilita muito para o profissional. Se você consegue identificar ali, eu tenho vocação para a advocacia, eu quero ser advogado. Fica muito mais fácil o seu percurso profissional. Eu outro dia na televisão, alguém deu fez essa assertiva e eu venho com ela na minha mente, na minha lembrança, sempre me lembrando. Dizia o seguinte, meu caro Marcos Lacerda: o homem que atua na área profissional com vocação, ele já tem 90% dos seus problemas resolvidos. Olha, se você atua na sua área profissional com vocação, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, Marcos. Qual é a grande dificuldade hoje que você vê, não só em Alagoas, como em qualquer estado da federação? Eu falo no aspecto da jurisdição. Qual é a grande dificuldade que você vê hoje na advocacia? Veja só, seria a lentidão? Doutor Gerando, assim, eu não posso nem dizer lentidão do judiciário. Esse termo, assim, eu acho que não deveria ser empregado dessa forma. Exatamente, eu concordo com você. Tá? Não existe a lentidão do judiciário. Porque para você cobrar celeridade, você tem que dar estrutura. Como é que eu posso dizer que uma vara estadual que tem um juiz e um assessor, para girar 3, 4 mil processos, ela tem estrutura? Como o senhor pode me dizer que seja humanamente possível? 6 mil. As varas de competência não privativa estão em torno de 6 mil processos. 6 mil processos. Um único magistrado. Existe. 6 mil processos. Não você tem que receber o advogado. Você tem que se debruçar sobre o processo. Você tem que conhecer as teses das partes. Decidir questões incidentais. E tentar aplicar a jurisdição da forma mais justa possível em 6 mil processos. Como? Como é que nós podemos dizer? Eu acho que a falha é do sistema completo. Tem que haver uma reformulação, tem que haver uma modificação. Eu vou dizer mais um dado complicador. Eu acho que se não houver, por parte dos advogados, por parte dos seus colegas,
a exata consciência de que aquela desinteligência social só deve ser levada à consideração do judiciário em última hipótese. Em última hipótese. Ele tem que primeiro tentar resolver no seu escritório, ele não se torna menor por conta disso, depois ele tem que levar para uma via externa de acertamento, conciliação, arbitragem, etc. E só depois ele tem que judicializar. Não pode logo pegar ação. Eu conversava recentemente com o doutor Aldemar Mota, que é um advogado aqui do nosso estado. Nosso caríssimo Aldemar. Nosso caríssimo Aldemar, sobre isso. O quão importante é essa fase de arbitragem preliminar. Porque a gente desafoga o judiciário. Porque se você chega com um conflito para o judiciário e esse conflito passa 60 meses para ser resolvido, ainda que a decisão seja justa, ela de forma tardia, ela ainda traz prejuízo para a parte. Aliás, o Rui Barbosa dizia que justiça tardia não passa de uma injustiça qualificada e manifesta. Então, assim, como a gente tem uma expectativa de duração razoável do processo em torno de 60 meses a 89 meses, segundo dados da revista Consulex, a gente tem que ter a consciência, enquanto operador de direito, de tentar a forma mais rápida de solução do conflito. Lá no escritório mesmo, a gente só vai para o judiciário em última possibilidade. É porque não é mais um grande negócio. Porque não é. Assim, não estou desmerecendo o judiciário, não estou fazendo críticas ao judiciário. A questão é sistemática, é o sistema que funciona dessa forma. Meu caro Lacerda, enquanto nós estamos conversando aqui, existem centenas e centenas de grandes operadores do direito por esse Brasil afora, pensando em como viabilizar. Eu tenho um grande colega, um ilustre colega, não estou autorizado a declinar o seu nome aqui, mas nós conversamos muito lá no fórum. Ele vive constantemente tentando optimizar despachos e sentenças no sentido de torná-las mais céleres. Isso é uma preocupação dele, e eu digo porque eu o conheço há já quase 3 décadas, e nós conversamos muito fazendo despachos que ele chama de telegráficos e sentenças que ele chama de telegráficas. Mas, meu caro, nós estamos já encerrando esse primeiro bloco, né? Você vê que foi rápido. Foi rápido. Mas eu quero retornar, antes de entrar no nosso assunto final, onde você tem proficiência, eu quero lhe provocar com relação a hoje, como é que eu tenho que colocar com cuidado, colocar com todas as letras a interação que tem que haver hoje entre juiz e partes para que a jurisdição venha a ser dada de forma melhor. Depois eu vou pormenorizar, que eu estou inclusive com um comando aqui. Então eu quero tratar com você do que se chama de cooperação entre os entes que participam de uma relação processual. Quero tratar com você desse assunto. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras, vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o nosso caríssimo Dr. Marco Jacé, que é o líder do escritório Jacé Advogados aqui em nosso estado. Muito obrigado. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos informa. Novas turmas, PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 29 de agosto. Informações 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O
filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com essa conversa agradável com o doutor Marcos Jacé, do escritório advocatício Lacé Advogados, com atuação aqui no nosso estado, e pessoa com quem eu estou constantemente me encontrando lá no fórum e conversando, e ao longo da vida vamos nos conduzindo dentro de um respeito e consideração, todos eles de forma elevadas, né? Mas, meu caríssimo doutor Marcos Jacé, nós estamos com uma legislação processual civil, legislação instrumental, né, civil, estamos com ela passou a ter vigência esse ano e ainda está, como é que nós podemos chamar, cheia de incertezas e trazendo até algumas vezes certas inseguranças, né, para todos nós operadores do direito. Mas me chama a atenção o comando que está fixado no artigo 6º desse novo diploma legislativo, que diz, eu acho isso importante, todos, os senhores também prestem atenção, senhores telespectadores, é muito importante isso, se o senhor tem uma demanda, se o seu advogado também, para todos nós da sociedade. Diz o código o seguinte: a partir de hoje, numa demanda no fórum, uma ação no fórum, veja bem o enfrentamento como deve ser. Todos os sujeitos do processo, e aí alcança o juiz, os advogados, as pessoas que estão ao redor do processo, o perito, o chefe de secretaria, etc. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, hoje não existe mais aquele clima de litígio, né? Aquela coisa, não é? Vociferante do processo. Hoje, o advogado do autor tem que ter essa consciência, o advogado da parte ex-adversa do réu tem que ter essa consciência, o juiz tem que ter essa consciência de que eles devem interagir de forma cooperativa para que venham dar uma jurisdição mais célere, justa e efetiva. Como é que o senhor vê esse comando? Não é uma coisa muito boa? O dever de cooperação. Excelente evolução do Código de Processo. Com esse dever de cooperação, ele traz um magistrado mais atuante, um magistrado que não vai se resumir apenas agora ao debate das partes. Aquela relação processual, né? Mas ele vai participar ativamente na relação. Ele vai advertir a prova, dizer qual é a finalidade. Chamar o advogado para esclarecer. Perfeito, esclarecer. Me permita só, eu acho que o mês passado, eu editei um despacho determinando a intimação do advogado para que ele viesse esclarecer aquele ponto ali, porque na sua manifestação havia um ponto que a mim ficou obscuro. O que é que ele está pretendendo com isso? Então, determina a intimação para que ele viesse esclarecer. Esclarecer, a outra parte necessariamente também se manifesta também, claro, de forma que as questões fiquem claras, fiquem postas de uma forma transparente para todos, que haja boa fé nas ações dos advogados litigantes. Essa é a palavra de ordem. Aliás, em qualquer relação intersubjetiva, a palavra de ordem é boa fé. Né? Boa fé objetiva. Exatamente. A gente tem esse dever hoje. Tanto é que o Código trouxe uma pena para quem falta com ela. Exatamente. A questão da litigância de má-fé, ele aumentou de 1 a 10%. Exatamente. A litigância hoje está mais exacerbada. Justíssimo. Esse dever de conferação, ele é tão importante para uma solução mais rápida, mais eficaz, que o legislador quis punir quem não age com boa fé. Boa fé. Não é? Mas também não significa que as partes litigantes tenham que cometer o sincericídio, não é? Eles vão defender suas respectivas teses dentro do que está sendo proposto, mas assim, com a boa fé, claro, partindo
do princípio. Eu gosto sempre de usar expressões até um pouco grosseiras, mas são expressões que eu entendo, que ele tem que agir de boa fé. Ele não pode entregar a demanda do seu cliente. Sim. Agora, o que ele não pode também é chutar o pau da barraca. Não chutar o pau da barraca, proceder com chicana. Isso aí não pode. Então, o juiz tem um papel muito importante nessa situação de cooperação, nesse dever de cooperação. Exatamente. Tá? O magistrado ele tem que ter a consciência de que ele vai ter que conduzir o processo, advertindo, chamando, esclarecendo a parte e muitas vezes orientando, inclusive, a parte. Marcos, e aí, nesse aspecto, uma coisa que me chama a atenção, já era um instituto que havia na legislação anterior, no Código 73, e é mantida nessa, eu acho ela de extrema relevância. Eu tenho aplicado isso, quem me conhece sabe que eu tenho aplicado isso com certa frequência, mas queria lhe ouvir. Você não acha que hoje, dentro desse tipo de cooperação, o advogado tem o dever profissional de alertar o juiz? Repara que coisa importante, Marcos, de que aquela relação jurídica processual, ela já está em ponto de ser decidida, e aí gerando o que se chama de julgamento antecipado da lide. Quando a causa está madura, não existe questões de prova mais para discussão, a matéria de direito, o direito está claro, o que está colocado nos autos já dá para ter uma decisão concisa, já dá para a jurisdição ser exercida de forma efetiva. Você não acha que o advogado, educadamente, ele tem que dizer, excelência, encareço, observar a possibilidade do julgamento antecipado da lide na hipótese, considerando isso. Não acha que é um dever? Peticiona ao juízo, mostrando que a causa já está madura, indicando o motivo por qual ele acha que a causa esteja madura. Exatamente. E não só peticionando, mas o dever do advogado é ir pessoalmente ao juiz para despachar com ele aquela questão. Porque, doutor Jerônimo, eu digo ao senhor com experiência. Muitas das vezes... Você já tem quase 2 décadas no mercado. Quase 2 décadas. 2 décadas no mercado. Se não pegou experiência ainda... Eu digo com muita experiência. Muitas vezes, a controvérsia jurídica, ela se resolve quando o advogado vai até o juiz, entendeu? Debater sobre o que está posto no processo. O Marcos, só para flexibilizar, aqui no nosso programa a gente não perde a oportunidade de trazer um fato até interessante. Eu, há uns anos atrás, estava com um amigo meu, que é dentista, por sinal, um grande dentista, um belo profissional. Nós estávamos num restaurante, quando chegou um dentista mais velho. E eu, então, apresentei, eu digo, olha, isso aqui é um amigo meu, é colega seu e tal. Aí o mais velho disse assim, você tem quanto tempo de formado? Aí ele disse, naquele tempo, 18 anos, 19, você ainda vai pegar experiência. Quando ele saiu, esse meu amigo, que é bem-humorado, disse assim, ô Jerônimo, e a pessoa pega experiência com quantos anos, né? Não é verdade? Mas por favor, continue. Então, assim, essa questão do advogado presente, entendeu, é benéfica a ele e ao exercício mais sério da jurisdição. Eu acho importante. O magistrado, ao receber o advogado, ele também tem que entender que ele está elucidando questões que, se ele for observar só o papel, ele não vai elucidar. Mas eu vou usar uma expressão, a relação entre o juiz e o advogado tem que ser uma relação fraterna. Sim. E o juiz tem que ter a experiência necessária para saber quando aquele advogado que o procura está ungido por boa fé ou não. Por boas intenções. Porque aqui para nós eu já recebi umas figuras também que não é bom você receber. Mas a imensa maioria, graças a Deus, são advogados que eu tenho a maior satisfação, o maior prazer, essa é a expressão, em tratar de um processo com eles. Mas com certeza o advogado vai levar o conteúdo, a visão que ele tem do processo para o magistrado. Porque às vezes o magistrado ele não está tendo aquela visão. Pode estar tudo colocado, tudo posto dentro do processo, na forma escrita, mas quando você vai advertir, vai mostrar, vai dizer qual a finalidade de determinado expediente, você traz para o juiz mais elementos de convicção. Perfeito. E torna a vida dele mais fácil na decisão. Meu caro Marcos, nós poderíamos ficar aqui nessa temática processual ainda por muitas e muitas horas, mas aí eu quero aproveitar o nosso tempo, ainda temos um bom tempo para ingressar numa área onde você tem proficiência, você comandou o jurídico aqui de uma dessas instituições, então você tem, mas que a sociedade ainda sabe pouco, que é a questão dos nossos shopping centers. Então eu queria inicialmente perguntar a você, meu caro Marcos, conceitualmente, o que vinha a ser um shopping center? Porque a gente vê aquele prédio cheio de lojas dentro, umas pequenininhas, outras grandes, e aonde a gente vai,
na absoluta certeza de que há uma grande probabilidade de nós encontrarmos ali tudo que nós queremos. Se nós queremos comprar 4, 5 coisas, você encontra no shopping o center. que é, conceitualmente, o que é um shopping center? O shopping center ele é um centro de compras organizado, onde ele dispõe para o consumidor final uma reunião de todos os desejos de consumo. Porque lá nós temos estacionamento para o cliente, lá nós temos uma diversidade de lojas organizadas sob um mix, de forma que você não estimule a competitividade voraz, de forma que todo lojista tenha o espaço, e você encontra até serviços hoje em dia. Hoje em dia você encontra Detran, você encontra Defesa Social, que é o famoso JA, você encontra loteria, entendeu? Então o shopping center encontra diversão. Você encontra um parque médico? Um centro médico, justamente, eu ia falar nesse tema mais adiante, que o shopping center ele tem que ser organizado de uma forma tal que exista a atração do consumidor massificante para aquele local. E naquele local ele encontra uma comunidade que ele ache todos os serviços. Eu lembro agora que quando nós tivemos a primeira expansão do Maceió Shopping, foi instalado o centro médico, foi uma evolução. E muitas pessoas perguntavam ao administrador do shopping, rapaz, isso vai dar certo? Um centro médico no shopping? E resultado. Certo, aquilo foi um fiasco, não? Ele movimenta mensalmente mais de 250 mil pessoas no shopping center. Só para... Aqui no início, eu digo a você que eu presidi uma relação processual. Aquilo não colocar bem, aquilo não pareceu no primeiro momento um fiasco, não. Porque no momento começou meio certo, não foi? No momento ele teve uma incerteza, dado a questões administrativas do centro médico. Aquilo foi do centro médico mesmo. Foi do centro médico. Foi mal administrado, né? Foi mal administrado no início, mas depois veio uma nova administração, teve algumas querelas judiciais, e veio uma nova administração, e o centro médico começou a fluir de uma maneira que absurda. Hoje tem uma faculdade lá, né? Faculdade. Já na época do centro médico já tinha faculdade, a FITS começou lá. A UNIT começou lá. Entendeu? Então o público começou a ser atraído para lá. Nós temos hoje os grandes nomes da medicina instalados no centro médico. Se a gente fala de cardiologia, os melhores cardiologistas estão lá. Se a gente fala otorrino, dermatologia, gastro. Então, assim, urologia, oftalmologia. Então, assim, são profissionais de renome que estão lá. E com relação às lojas, Marco, me diga uma coisa. A relação, o que me chama a atenção, eu acho interessante aquilo, aquelas lojas ali, que não é um imóvel residencial, aquilo não é uma residência, aquilo não é um escritório, aquilo é um comércio diferenciado. A legislação, porque na minha época, quando eu era advogado, já se falava que os shopping centers de São Paulo, Rio, eles estavam a exigir uma legislação específica. De lá para cá parece que não houve. Não houve. Então, aquela relação ex-locato, ela se rege por quê? Ela se rege pela lei de locações. Locações, a convencional, pela teoria geral dos contratos e pela pacta sunt servanda. Certo. Que diz que o contrato convencionado torna as pessoas escravas. Torna as pessoas escravas, faz lei entre as partes. Então, nós temos dispositivos na lei de locação que tratam especificamente sobre shopping centers e a gente utiliza a teoria geral do processo, certo, entendeu? E o pacta sunt servanda. Marco, aquela relação, princípios aquela relação locatícia entre o lojista e o shopping, tem um nome específico aquela relação? É locação mesmo, só singela? É a relação de lojista e empreendedor. Né? Não é? Tiveram alguns advogados que tentaram colocar para o judiciário que isso era uma espécie de uma relação de consumo, a relação entre lojista e empreendedor. Só que essa tese não foi recepcionada pela ordem. Não foi não é o consumidor final. Não é o consumidor final, entendeu? Então, o que se rege hoje nessas disposições é a lei de locações, a teoria geral dos contratos e o pacta sunt servanda. Meu caro Marco, me permita, eu acho muito importante também, nessas situações, eu acho muito importante a jurisprudência, né? Para dar o norte, para dar mais ou menos aquele ambiente, né? Balizar. Onde você possa identificar situações específicas, né? Como é que você vê isso? O papel da jurisprudência. Importantíssimo, principalmente se tratando de shopping center. Não se tem uma legislação hoje específica
a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, ela vem tentando isso junto aos políticos, mas não conseguiu lograr êxito. Então, o que é que a gente se utiliza como operador de direito para se basear? Os princípios gerais e a jurisprudência. Marco, me diga uma coisa, é possível em cima disso aí, não pega esse raciocínio não, é possível haver uma revisão contratual ali naquele ambiente do shopping center? Sim. Né? Teoria da imprevisão. Toda vez que o contrato se tornar extremamente oneroso para uma das partes, pode haver tanto a revisão contratual, como pode haver a resolução contratual. Mas isso é uma batalha, né? Isso é uma batalha. Sim. Você num contrato em plena vigência, você postular diminuição. Mas aí você tem que utilizar como base a teoria da imprevisão e comprovar ela. Nós estamos num momento de crise. Esse momento é um momento de bom senso por parte de empreendedores e lojistas. Nós sabemos que o lojistas... Você tem gestado com ações de revisão? Sim. Menor? Sim, revisionais. E o juiz tem recepcionado isso de bom grado? Como é? É preciso também ter juiz com boas cabeças. É preciso que os nossos juízes tenham boas cabeças. E tenham uma noção sobre o tema, que é importantíssimo. O que é que a gente busca demonstrar quando vai ao judiciário pleiteando uma diminuição de valor de locação? A gente traz conosco o faturamento da empresa. A gente mostra que, devido ao momento que nós estamos vivenciando, que é um momento de crise... Está feio. Quem vendia, vou dar um exemplo, 1 milhão, hoje está vendendo 300 mil. Então você com 1 milhão, você tinha como arcar com aluguel mínimo ou aluguel percentual e com o condomínio do empreendimento. Só que você com 300 mil, você não tem mais condições de arcar. E não é interessante para o empreendimento que ele seja esvaziado. Você tem ideia, Marco? Essa crise, ela está tão presente em nosso país hoje, de forma tão grave, de forma tão contundente, que eu estive no médico a semana passada e ele me disse que também nos consultórios médicos a crise bateu. Há pessoas que estão preferindo ficar com a doença, rapaz, vou segurar aqui minha doençazinha um pouco, de que ir para o médico para não desembolsar um dinheirinho. Pecúnia. Exatamente. Era o que eu estava dizendo. Então, isso também está acontecendo com muitos lojistas. Então, os lojistas estão indo buscar, chega para o shopping center, shopping, eu não estou com condição de pagar, olha o meu faturamento aqui. O shopping, o que é que faz, por sua vez? Audita, eles têm auditoria, certo, para ver se aquilo que o lojista está dizendo realmente procede. E tem como auditar? Tem. Eles colocam uma pessoa lá na loja, essa pessoa fica junto ao caixa. Aquilo não é humilhante não, Marco, eu acho humilhante aquilo, Marco. Mas você me perdoe, amigo. Eu já vi. Já viu? Quem é essa moça aí? Não, está olhando aqui com o dinheiro que entra. Mas isso é o instrumento que o shopping tem para verificar se aquilo que está sendo pleiteado realmente é veraz. Porque vamos supor que o shopping não tem esse instrumento para verificar. Como é que eles podem resolver esse problema de uma forma extrajudicial? O shopping não vai ter parâmetro. O shopping pode chegar e dizer, não, esse cara daí está faturando e não está dizendo. É um dado complicador, a questão da confiança. Entendeu? Então, eu vejo a auditoria, nesse aspecto, como um ponto positivo. Porque o shopping vai dizer... Mas incomoda. Realmente incomoda. Mas o lojista, ele está buscando uma solução para o problema dele. Ele aceita também, né? Ele aceita porque ele está demonstrando, shopping, olha aqui o meu faturamento, olha aqui, é só auditoria, viu? E aí, depois desses elementos... Então, vamos renegociar o nosso contrato. Tá bom. Então, o shopping, muitas das vezes, vem e renegocia. Muito bom. Ô, Marco, me diga uma... Quando não renegocia... Aí o judiciário é a solução. Agora me diz uma coisa, qual é a importância, não sei se for perguntar alguma bobagem, não sei se for perguntar alguma coisa pueril, qual a importância daquelas lojas âncoras? A relação delas é diferente, né? Totalmente diferente. Né? Elas funcionam como atrativo de público. A diferença delas... Aqui no shopping nós temos, aqui no shopping... Temos Marisa, temos Americanas, temos C&A, nós temos Jurandir Pires, nós temos... A Jurandir Pires é loja âncora, é? É loja âncora, é loja que atrai muito público, né? Desde a antiga Mesbla, lembra-se? E o que é que acontece com elas, hein? Elas têm um tratamento diferenciado no seguinte sentido, elas pagam um valor a menor na alocação, elas muitas das vezes não pagam as luvas para ingresso no empreendimento,
ou se pagam luvas, elas têm elas abatidas do valor da locação da contraprestação. Elas têm toda uma estrutura montada e voltada para atração, tem ingresso externo ao empreendimento. Então, elas são diferenciadas nesse sentido, porque elas funcionam como um atrativo de público para o empreendimento. O atrativo de público fundamental para o empreendimento. E quem é que decide? Essa é uma loja âncora. Quem é que decide isso? Isso aí, geralmente, os empreendedores, quando vão elaborar o shopping center... desde o início, né? Desde o início, eles elaboram o tenant mix, né? Que é a distribuição mercadológica do empreendimento, de forma que tenham os atrativos, que são as lojas âncoras, que se tenha serviços, que se tenham as lojas variadas de consumo e que se tenha o estacionamento para poder ser compatível com toda essa estrutura. Então, tudo isso ele é organizado pelo empreendimento quando da sua concepção. Quando da sua concepção ainda. Então, eu digo que é um ramo muito bom de se trabalhar. Porque o shopping center, ele, desde a concepção, que eles já precisam de profissionais capacitados. Então, você quando começa o shopping center, você tem que pensar nas normas regedoras, entendeu? Certo. Você precisa instituir o condomínio de empreendedor. Com os lojistas, você precisa instituir o condomínio de lojista. Você precisa pensar no fundo de promoção e propaganda. Quem vai administrar esse fundo de promoção e propaganda? É muito dinheiro nesse negócio, mano? Geralmente eles cobram em torno de 5%. Mas dá uma boa grana isso no final? Dá. E assim, a administração dele é submetida à prestação de contas como a do condomínio. Em alguns shoppings, quem administra o fundo de promoção e propaganda é a administração do shopping. Em outros, a associação do lojista. Eu particularmente defendo que a administração deva gerenciar isso e prestar contas à associação de lojistas. Por quê? Porque o empreendedor, ao fazer a propaganda, ele está se beneficiando e beneficiando o lojista. Então, a pessoa mais interessada nessa propaganda é o empreendedor. Por quê? Porque o lojista, ele pode estar hoje e não estar amanhã, pelas situações mais diversas. E o empreendedor não, ele vai continuar sendo o dono do empreendimento. Então, é de vital importância, na minha concepção, que o empreendedor, ele assuma essa administração do fundo de propaganda e promoção. E me diga uma coisa, no seu modo de entender, quais são as maiores dificuldades de um lojista? A pessoa quer se estabelecer no shopping. Eu, por exemplo, se eu fosse montar uma loja no shopping, eu procurava você, Marco, eu estou com vontade de montar uma loja. Quais são as dificuldades que eu vou encontrar para eu me preparar? Primeira delas, o mercado que você vai fazer parte. Se ele está receptivo ou não. Ele está receptivo, você tem que fazer um estudo de mercado. Você tem que se planejar estrategicamente. Depois que você tem o estudo de mercado e você sabe que o seu negócio ele vai ter a demanda necessária, você parte para a fase de puntação com o shopping, para a fase de negociação do seu contrato. O shopping, ele, por sua vez, vai lhe cobrar uma luva. Aí ele já deve estar acompanhado de um advogado. Ele já deve estar acompanhado do advogado, porque são contratos distintos. Um, o contrato de luva, e o outro, o contrato de locação. Sobre essa luva aqui, mais na frente a gente vai fazer alguns apontamentos, porque ainda existem algumas discussões sobre elas. Aí vai negociar o contrato dele de locação. No contrato de locação, ele tem que submeter as normas condominiais e as normas regedoras do empreendimento. Entendeu? E a violação de qualquer uma dessas normas traz punições severas. O que você entende? Quer dizer que ele tem normas que regem as relações dele com os demais condôminos. Com os demais condôminos. E tem normas, eu vou chamar assim, comandos, que ele tem que atender face ao administrador. Regedores do empreendimento. Do empreendimento. Ô Marcos, é porque o nosso tempo, lamentavelmente, ele não para. Então você falou na questão das luvas. Rapidamente, em síntese para os nossos telespectadores, o que é isso e o que é que deve ser observado pelo lojista? Quando o lojista vai se estabelecer no shopping center, certo, o empreendedor, pelo fato de ele já ter montado toda aquela estrutura mercadológica, já ter aquele fluxo de pessoas, já está funcionando tudo, ele cobra as luvas, a res esperata. Certo. Entendeu? Que é um valor que seria o sobrefundo de comércio. Certo. Para você se instalar ali. Então, você já entra pagando, você já entra ali arcando com aquele custo, você já entra pagando, entendeu? Então, você já tem que começar a pensar ali que você
está estabelecendo seus deveres e seus direitos e já está começando a ter ali o desembolso da pecúnia. Ah, certo. E quem deve observar? O que é que o lojista deve observar? A discussão sobre a res disparata. Se ela é devolvida ou não ao final do contrato. Sim. Por isso a importância da jurisprudência. Nós temos posições dos tribunais superiores em que a res disparata é devolvida ao lojista quando fim do contrato. E nós temos posições também dos tribunais superiores que ela não é devolvida ao fim do contrato. Eita. Então é uma questão que precisa ser uniformizada. Uniformizada e o novo CPC E o novo CPC prevê isso aí. E é uma ferramenta importante para o advogado, porque se o advogado ele for sagaz, ele vai pleitear a uniformização dessa questão. Meu caro Lacerda, e essas luvas, elas se constituem uma boa grana, né? Uma nota preta, né? Sim. Elas são calculadas por metro quadrado. Elas são avaliadas pelo shopping e são calculadas por metro quadrado. Marquinhos, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo, aí do fundo do meu coração. Você sabe que o insucesso em qualquer plano de vida é uma coisa que diminui, que entristece a pessoa. Às vezes eu passo ali pelo shopping, vejo um comerciante e depois eu vejo a loja fechada. Você sabia que eu assimilo um pouquinho da decepção daquele cidadão, Marcos? Eu fico olhando porque aquilo ali também, né, tal qual na advocacia, também ali o comerciante tem que todo dia derrubar uma montanhazinha, né? Sim, tem. É por isso que eu digo que ele tem que escolher bem o negócio dele. Ele tem que se planejar estrategicamente para o negócio dele. Saber se o negócio dele comporta estar dentro de uma estrutura de shopping center. Quando eu era garoto, meu pai era amigo de um cidadão que tinha uma loja. Chamava-se, eu não vou aqui dizer o nome, mas era a loja de autopeças. Esse cidadão já faleceu. E meu pai conversava muito comigo, né? E meu pai não era comerciante, mas meu pai tinha uma noção, né? E eu via lá, rapaz, aquele comerciante com muitas dificuldades e tal. Eu cheguei a ver pessoas cobrando a ele. E um dia eu perguntei ao meu pai, por que aquele tanta dificuldade ali? O rapaz disse, meu filho, ele não sabe comprar. Poxa, não sabe comprar como, papai? Ele disse, pra você ter ideia, meu filho, ele compra as peças que saem pouco. Então, por exemplo, uma peça muito importante no caminhão, chama-se urna. Aquilo quebra raramente, aquilo é muito difícil, ele comprava 5, aquilo caríssimo. E as peças que saíam efetivamente, ele não comprava. Então, no comércio tem um segredo, comprar e vender. Esse é o fundamento. Se você não dominar bem esse binômio... Se não dominar, é o fundamento. E é o cuidado que também existe muito em shopping center, são as lojas de franquia. O franqueado ele tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a franqueadora coloca para ele um limite de peças que ele tem que vender. Certo. Recentemente nós tivemos uma discussão grande aí entre um cliente do shopping, que a gente advoga para ele, e uma franquia. Mas então o Lacerda Advogados Associados é um escritório que também faz essa consultoria, né? Sim. No Brasil inteiro, né? Vocês têm atuação no Brasil inteiro. Em Recife, há alguns anos atrás, a gente passou por uma renovação das normas regedoras do determinado empreendimento de shopping center. E também tivemos uma discussão lá importante, que foi sobre o estacionamento do shopping center de lá. Passaram alguns dias fechados por uma decisão judicial, que os tribunais superiores já entenderam que o estacionamento pode sim ser cobrado e que não é um serviço público, é um serviço privado e tem a responsabilidade objetiva, inclusive simulada já. Isso é ponto pacífico. Então, assim, nós atuamos nesse segmento em todas as esferas. Mas o shopping ainda contesta. Por exemplo, eu deixei meu carro no shopping. Quando eu cheguei, uma máquina fotográfica devia ser subtraída. Eu entro com ação contra o shopping. Ele contesta ainda isso? Contesta, tenta primeiro fazer um acordo, mas necessariamente contesta, mas no desenrolar da relação processual sempre termina no acordo. Né? Não ganha um. Evidentemente, desde que seja comprovado. Prove que houve aquele fato, né? Porque nós temos o ticketzinho, nós temos a filmagem de quando você entra. Porque o que é que acontece também? Tem muito sabido também. Tem muito sabido. Tem gente que não colocou o carro no shopping e disse que o carro foi roubado no shopping. Quando eu era o jurídico do shopping, eu passei por essa situação. O cara nunca entrou no shopping e disse que colocou, aí disse, tudo bem, qual foi a hora que você chegou? Esse rapaz tem um nome, é o chamado Zé Tolo, é o Tolinho. O meu caro Marcos da Sé, terminamos a nossa conversa aqui. Uma pena. Conversar com você é sempre agradável. Passaria o dia todinho aqui falando sobre o tema de direito. Mas eu quero deixar rapidamente, as nossas câmeras e microfones, para você fazer uma mensagem sobre a importância do advogado,
como elemento de consulta antes de você entrar numa relação contratual importante para a sua vida. Perfeito. Por favor, em breve síntese, Marcos. Com certeza. A sociedade, a gente tem que esclarecer que o advogado ele é essencial para qualquer relação que você vai participar, porque você previne conflito. Você, quando recebe uma orientação jurídica, você está recebendo uma prevenção de um futuro conflito. E se você tem essa consultoria permanente, isso faz que as demandas que você eventualmente possa ter, elas diminuam. Então, hoje em dia, nós estamos vivenciando um momento que a prevenção é muito mais importante do que a discussão posterior. Perfeito. Essa é a síntese hoje do profissional da área. E essa é a verdade que eu também percebo em toda a sua grandeza. Mas, meu caro Marcos, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Você se dispôs a vir aqui, dizer que você tenha muito sucesso na sua vida, muito sucesso. E vamos na nossa caminhada, eu como o operador de direito, como você também, espero que nós mantenhamos a nossa... Só registrar um detalhe. Quando a gente falou de cooperação, eu esqueci de dizer que o senhor já faz o que o CPC prevê. É verdade. Desde a égide do CPC de 73. Sempre procurei fazer. Esse dever de cooperação, o senhor como magistrado, já o fazia da melhor forma possível. Porque quantas vezes eu pude presenciar no seu cartório, na sua vara, que o senhor estava recebendo advogados e mostrando a eles a finalidade da prova que o senhor desejava, o que o senhor queria para decidir, qual era o ponto que estava controvertido na sua ótica. Meu caro Marcos, isso aí se chama a exata consciência de que eu não sou o dono da verdade. Parabéns. Muito obrigado. E agradeço pelo convite mais uma vez. Nós agradecemos. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado. Sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.